campo já vem pensando novo faz tempo. Fazendeiro virou empreendedor, empresário rural e agrônomo virou gerente. Tanto que o Santander tem 300 agências com equipes especializadas em agronegócio e com produtos únicos, como crédito pré-aprovado por 1 ano, renovável por mais 12 meses e pagamento de acordo com a sua produção. O Santander trabalha por quem trabalha no campo. Santander. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos nessa live, uma parceria Santander e Sociedade Rural, nesse Encontro Agro. Gostaríamos de agradecer a todos vocês que nos acompanham. Queria deixar um agradecimento especial aos nossos associados da Sociedade Rural, aos clientes Santander e aos nossos convidados. Em nome do nosso vice-presidente, Henrique Pinto, eu agradeço a toda a minha diretoria que está nos assistindo. Em nome da Eliane Monteiro, a nossa presidente da Sociedade Rural Mulher, muitíssimo obrigada a você e às nossas integrantes da Sociedade Rural Mulher, associadas e parceiras. E em nome de Alcides Goelzer, que é o nosso presidente da Rural Jovem, a você e todos os integrantes do grupo, nosso muitíssimo obrigado por estar aqui conosco esta noite. Em nome do nosso presidente do Conselho, Wilson de Matos Silva Filho, obrigada pela presença. E a todos vocês que nos acompanham pelo canal oficial Sociedade Rural de Maringá, vocês se inscrevam e nos acompanhem. Quem quiser acompanhar e fazer pergunta, pode fazer pelo WhatsApp 44998048830. Então, as perguntas poderão ser feitas pelo WhatsApp e também pelo nosso canal Sociedade Rural de Maringá Oficial no YouTube. É um prazer enorme estarmos aqui esta noite, nessa parceria muito bem-vinda, que irá certamente beneficiar os nossos produtores rurais, as pessoas que estão ligadas ao segmento do agronegócio. Então, para a gente é uma satisfação, ao Paulo e toda a equipe do Santander que está aqui conosco, muitíssimo obrigada por essa oportunidade. Nós vamos iniciar apresentando os nossos convidados que vão estar conosco nesta noite. Marilise Ferraza. Marilise Ferraza, ela é formada em administração e pós-graduada em gestão empresarial pela FGV. Marilise desempenha inúmeras funções no Banco Santander, dentre elas superintendência regional por mais de 9 anos e há 7 anos assumiu o cargo de superintendente executiva da rede na São Paulo, interior. Atualmente exerce a função de superintendente de rede do Paraná e Santa Catarina, norte, responsável por todo o estado do Paraná e norte de Santa Catarina, com mais de 150 lojas bancárias, com sua gestão atuando desde 2017. Marilise, é um prazer enorme a gente estar aqui com você nesta noite. Obrigada pelo convite e por estar aqui conosco. Vamos apresentar o senhor Paulo César Bertolani. O Paulo ele é formado em matemática. Bertolani tem ampla experiência no setor financeiro, construída nas instituições por onde passou, sempre atuando na área comercial. No Grupo Santander Brasil, desempenhou várias funções, inclusive como superintendente de rede de agências, responsável por toda a região centro-oeste, norte e parte do nordeste do Brasil durante 5 anos. Atualmente é superintendente executivo de agronegócio, responsável por toda a equipe comercial varejo do Santander no Brasil. Vamos apresentar, Paulo está aqui conosco, presente, boa noite, seja bem-vindo. E, em seguida, nós vamos apresentar o Maurício Orengue, que é superintendente executivo de macroeconomia e estratégia, com 17 anos de experiência em pesquisa macroeconômica no mercado financeiro nacional. Anteriormente, atuou como estrategista sênior para o Brasil no Banco Rabobank, onde ficou em primeiro lugar no ranking de projeções macroeconômicas para o Brasil em 2018. Foi economista do Itaú BBA, onde contribuiu na área de política fiscal no Brasil. É mestre em economia pela FGV, é bacharel em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC.
E também farão parte conosco nesta noite do nosso Encontro Agro Santander, Sociedade Rural, a Camila Carnieto, que é gerente-geral de Agências EU Maringá, do Santander, que é idealizadora do projeto Encontro Agro. Sami Júnior também está conosco, ele é superintendente regional Norte Paraná, e Michel Girotto é gerente regional de agronegócio. Neste momento, nós vamos convidar a Marilise Ferraza para fazer a sua saudação inicial. Marilisa, você tem 2 minutos para se apresentar, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença. Olá, boa noite, me ouve bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês, com a Sociedade Rural de Maringá. Obrigada, Heraclésia, pelo convite e por ter nos apoiado nesse projeto de conversar com todos os associados aí da Sociedade Rural. Falar um pouquinho do que é a nossa rede aqui. Eu estou presente no Paraná e Santa Catarina, sendo que a maior rede de agências está no Paraná, né? São mais de 100 agências aí no Paraná, com negócios especializados no agronegócio, nos segmentos especial e Van Gogh e Select na pessoa física, atendendo pequenos e médios, grandes também empresários dentro dos nossos segmentos de polo, núcleos, corporate, enfim, atendendo a todos. Abrimos aí no Paraná, nos últimos 2 anos, 10 agências novas, todas voltadas para o setor de agronegócios. Então, acreditamos muito no agro, né? Tanto no agro como na pecuária. E acho que hoje aqui o debate vai ser em cima disso, né? Do quanto o Santander está aí querendo participar dos negócios na região de Maringá. Então, acho que é isso, uma boa live para todos nós. Marilise, muito obrigada pela sua fala, é um prazer enorme estar com você. E neste momento eu convido Samir Júnior para fazer a sua saudação inicial. Olá, boa noite a todos, boa noite, Heraclésia. É uma honra estar aqui com você e todos os associados da Sociedade Rural de Maringá. Há mais de 1 ano a gente vem conversando para que esse momento se concretizasse, né, da forma como está acontecendo aqui. Obrigado pela presença do Paulo aqui com a gente, uma honra ter o Paulo, né, que toca todo o agronegócio do Banco Santander. Boa noite, Mari. Boa noite a todos os colaboradores do Santander que estão aqui hoje, todos os nossos funcionários. A dimensão dessa live, eu acredito que extrapola a nossa região, aqui do norte do Paraná. Hoje eu sou responsável aqui pelas agências de varejo, estamos presentes em 12 cidades e com 22 agências. Então, pessoal, associados, clientes, familiares, aproveite esse momento porque ele foi pensado com muito carinho para todos vocês. Obrigado. Obrigada, Samir, muito obrigada. Realmente esse é um momento em que se concretiza, né, um pouco daquilo que a gente conversou nos últimos anos, nas suas visitas aqui na Sociedade Rural de Maringá. Eu queria, nesse momento, convidar o Paulo Bertolani também para fazer uso da palavra, rapidamente. Ele que tomou todo o cuidado e que viajou e veio até a gente aqui para fazer essa live presencial com a gente. Então, Paulo, nós agradecemos. É um prazer enorme recebê-lo aqui na Sociedade Rural, em nome da nossa diretoria e conselhos. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, Heraclésia. Ao te agradecer, eu agradeço a todos os ouvintes. Que saudade, né, de poder retomar a agenda de visitas, estar aqui hoje. Cheguei bem cedo, fiz 3 visitas, é o nosso jeito de ser. Nossa equipe tem feito um trabalho que nos traz muito orgulho. Sabemos que estamos distantes daquilo que nós temos como ambição, mas o caminho está dado, o caminho é esse mesmo, com as pessoas, pelas pessoas, com muita proximidade, entendendo o produtor para atendê-lo da melhor forma possível. Foi assim que nós escolhemos crescer e estamos tendo uma trajetória de sucesso. Enorme prazer estar aqui com vocês, porque também
a pandemia num ano muito difícil, com um entorno dramático. O agro se mostrou resiliente, sobretudo resistente, e tem se mostrado, de fato, a mola propulsora da economia desse país, e nós temos muito orgulho de estarmos apoiando e ajudando os produtores a prosperarem, a investir em tecnologia e fazer o seu dia cada dia melhor. Então, muito obrigado, espero contribuir com todos vocês essa noite. Obrigada, Paulo. Nesse momento eu convido o Michel Girotto para fazer uma breve apresentação. Obrigada, Michel, por estar conosco e viabilizar esse momento. Boa noite. Obrigado você, Iraclésia, pela oportunidade de estar nos recebendo aqui na Sociedade Rural. Acho que é um momento muito importante para a gente. E estar aqui falando um pouco do Santander como uma grande instituição que atua nesse importante segmento da economia brasileira, né? Então, eu atuo na região do Paraná e o norte de Santa Catarina, né? Temos uma equipe aí com 2 gerentes comerciais atuando no varejo e uma equipe com 23 gerentes de relacionamento exclusivos para atender o agropecuarista nessa região. Então, agradecer a todos, agradecer ao Paulo pela disponibilidade, o Samir e a Camila pelo protagonismo, Mari também a sua disponibilidade e apoio nesse importante momento aqui, e convidar os nossos colaboradores, convidar os nossos clientes, amigos, os associados da sociedade rural, para que participem desse momento ativamente e que perguntem também e contribuam para que a gente faça um bom debate aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada, Michel. Nesse momento eu convido a Camila, né, que esteve junto conosco, que foi a idealizadora desse Encontro Agro. Então, Camila, seja bem-vinda. Use a palavra, por favor. Esse momento com vocês, né, conseguimos concretizar esse projeto e tenho certeza que estou representando o banco todo, agradecendo a sua disponibilidade também de toda a sociedade. Tenho certeza que para todos os nossos clientes, para os nossos funcionários, a família Santander, todos os produtores rurais que estão nos assistindo nesse momento, que vai ser um momento de grande valia e espero que vocês realmente aproveitem essa noite. Nós estamos muito felizes em estarmos aqui neste momento e vamos colocar à disposição durante toda a live um número de WhatsApp para que vocês façam perguntas e também pelo canal do YouTube, tá bom? Uma excelente noite, uma ótima live a todos. Neste momento, eu convido o Maurício Orengue, que é economista, a se apresentar e também já dar início de imediato ao nosso Encontro Agro Santander, falando um pouco sobre o cenário atual da economia em que nós vivemos hoje. Maurício, seja muito bem-vindo. A gente gostaria que você estivesse presencial aqui conosco, mas na impossibilidade, então a gente vai ouvi-lo à distância, mas certamente a gente vai ter aí uma riqueza de informação muito boa. Seja bem-vindo, obrigada por estar aqui conosco. Bom, muito obrigado pelo convite. E, de fato, infelizmente, né, durante essa pandemia aqui, a gente ainda está vivendo essa situação de eventos virtuais, mas com alguma sorte aí, principalmente, né, com o avanço da ciência, né, ano que vem a gente retoma aí os encontros presenciais. Mas tô aqui, eu tenho mais ou menos 10 minutos para tratar um pouco do ambiente, né, macroeconômico, né, enfim, um ambiente bastante complicado, em função da pandemia, né? Apesar do agronegócio aqui no Brasil ter ido realmente muito bem, mostrado que é um dos setores mais produtivos da economia brasileira, a economia como um todo, de fato, sofreu bastante, né? E a gente viu isso, obviamente, em escala global, né, com a pandemia. A gente deve observar a contração muito forte, né, da atividade econômica no mundo inteiro, né, em vários países, isso vai acontecer, aqui no Brasil, da mesma forma. O que a gente já começa a observar é que enfim, houve um avanço aí, pelo menos, ainda a gente não tem vacina, embora haja perspectiva de que uma vacina possa surgir, não sei se já no final desse ano, mas provavelmente início do ano que vem. Então, com esse, o que a gente observa já é algum avanço aí no tratamento, né, da doença, a taxa de mortalidade tem caído bastante, né?
E isso tem permitido, né, mesmo diante de eu não sei se já dá para falar uma segunda onda, mas um novo avanço aí na contaminação, que não é tão grande quanto aquela primeira onda, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, né? Mas, de qualquer maneira, o que a gente observa é um processo de reabertura das economias, principalmente as economias avançadas, né, que estão dando prosseguimento a esse processo, embora com algum retrocesso localizado, mas, de uma forma geral, esse processo vem sendo mantido. Então, isso permite também a recuperação das economias, né, ao redor do mundo. Um ponto importante, os estímulos foram muito fortes, né, os governos entraram pesadamente, né, com estímulos fiscais, né, com gastos públicos, né, para manter fluxo de pagamento para as pessoas que não podiam trabalhar, também manter as empresas em funcionamento, né, dando crédito, enfim, vários estímulos que foram implementados, os bancos centrais com taxas de juros muito baixas, né, a gente já tinha, né, um processo estrutural de queda da taxa de juros e, na verdade, com a pandemia, o que a gente observou foi uma expansão adicional, né, da política monetária ao redor do mundo, onde o juro era zero, foram feitos novos programas de injeção de liquidez nos mercados, né, tudo isso para baratear ainda mais o custo do crédito e estimular a atividade econômica. Então, esse processo de recuperação está acontecendo ao redor do mundo. O que a gente observa aqui, em termos de riscos, né, para essa recuperação da economia mundial, seria um principal risco, primeiro, a pandemia, né, caso a gente esteja decepcionado aí com a vacinação, né, com o avanço da ciência, né, ao encontrar uma cura para a Covid-19, claro que isso pode atrasar o processo de recuperação. Outro ponto importante é a gente observar como as economias, né, ao redor do mundo vão se comportar depois que os governos começarem a retirar os estímulos, né, isso vai acontecer em vários países, já tem uma discussão de uma nova rodada de estímulos fiscais nos Estados Unidos, né, mas em algum momento isso vai ter que se encerrar. E, naturalmente, o que a gente vai ter que observar é como o mercado de trabalho, né, vai dar sustentação ao crescimento, né, nessa fase de recuperação aí, enfim, se Deus quiser, no pós-pandemia. Aqui no Brasil, a gente está vivendo um processo muito parecido, o governo realmente não poupou esforços, né, para conter os efeitos econômicos da pandemia. A gente teve um impulso fiscal, né, ou seja, os gastos do governo durante esse período aí para combater, né, os efeitos da Covid-19, os efeitos econômicos e também, de certa forma, os efeitos sanitários, foi na casa de 8,5% do PIB. Né? A parte disso já foi implementado, parte disso ainda está por vir, mas é um dos estímulos mais fortes implementados entre os países em desenvolvimento, países emergentes. A média de países emergentes foi de um estímulo fiscal de 5%. Isso tem ajudado bastante aí nessa recuperação. A gente viu uma dinâmica muito forte do consumo, né? Existe, inclusive, até uma migração das pessoas que enfim, estão recebendo benefícios do governo e não podem gastar com serviços, né, que estão, na maioria dos casos, fechados ou em processo de recuperação, estão indo para o consumo de bens, como a gente está falando de classes mais baixas, né, que estão recebendo esse auxílio do governo, o gasto com alimentação tem subido. Eu acho que isso talvez, de certa forma, tenha ajudado aí a dar um impulso nas vendas de supermercado, por exemplo, né? Talvez, de alguma forma, isso chegue e se traduza aí numa demanda favorável para o setor do agronegócio, para alguns segmentos, né? Mas a gente observa que essa recuperação está se desenvolvendo. A gente viveu uma pandemia aqui um pouco diferente de outros países, né? Ela foi mais longa, né, em termos da contaminação, número de falecimentos, mas a gente já começa a ver, né, uma queda na contaminação, na taxa de mortalidade, e também a utilização de hospitais, o que permite que esse processo de reabertura econômica continue se dando, né, o que, junto com os estímulos do governo, estão ajudando aí nesse processo de recuperação. O segundo trimestre do ano teve uma queda forte de atividade econômica, a gente deve ter um crescimento nesse terceiro trimestre, né? Ainda que a contração esse ano seja de 4,8%, uma contração realmente muito forte,
para o ano que vem, a tendência é que a gente tenha um crescimento, uma recuperação, aí, algo próximo a 3,5% de crescimento do PIB. Um ponto importante aqui, que a gente precisa endereçar, tá, é que esses estímulos ajudaram bastante, tá? O auxílio emergencial, de fato, teve um papel importante, né, ao transferir renda, né, para, de fato, pessoas, né, em situação de dificuldade, mas, infelizmente, esse estímulo fiscal ele vai ter que se encerrar nesse ano, né? Isso para o bem da economia do país, né? Porque a gente tem as contas públicas do Brasil já vem num processo problemático, né? A gente já vem com uma dificuldade de estabilizar a dívida pública, né? A gente, já de alguns anos, né? E implementamos reformas, né? Em 2016, o teto de gastos, em 2019, a reforma da Previdência, mas isso ainda não era suficiente para realmente estabilizar a dívida pública, e com o gasto que a gente teve durante a pandemia, infelizmente a gente voltou algumas casas nesse processo de ajuste fiscal. A gente vai voltar a ter que discutir reformas para pagar a conta, né, desse gasto que teve que ser feito durante a pandemia, mas a gente, infelizmente, não consegue continuar com esse volume de gastos, dada a rigidez do nosso orçamento, dadas as nossas dificuldades. Então, o meu ponto aqui é que é fundamental que a gente volte a tratar das reformas macroeconômicas, né, reforma tributária, reforma administrativa, né, e também, muito importante, as reformas que geram os gatilhos, né, que auxiliam no corte de gastos obrigatórios para poder implementar, continuar o governo operando com um teto de gastos, né, que dá uma sinalização muito importante para os investidores de que a dívida pública vai se estabilizar em algum momento futuro. Então, aqui, a mensagem é bem importante. O Brasil está num momento fundamental, esses últimos meses aí do ano, onde o governo vai ter que tomar decisões, né, enfim, se a gente for no caminho de de um aumento no gasto social, né, a gente vai precisar cortar de outros lugares, né, então, outras despesas obrigatórias. Então, é importantíssimo que se tenha isso em mente e não se tente, enfim, de certa forma, trabalhar sem levar em consideração a restrição orçamentária, que vai ser bem importante no ano que vem. E isso pode determinar cenários aí de crescimento, tá? No final das contas. Então, se a gente resolver seguir a disciplina, né, a gente vai continuar tendo um cenário, né, de juros baixos, de inflação baixa, e, naturalmente, né, com o tempo, né, à medida com que outras reformas aconteçam, a gente pode retomar um crescimento da economia mais sustentado, quem sabe na casa de 2%, ou próximo disso, no longo prazo, no horizonte de alguns anos. Se a gente não tomar essa decisão, se a gente optar por não respeitar a restrição orçamentária, a gente pode ter problemas. A gente, então, nesse slide que vocês devem estar vendo, né, os nossos números, né, para a economia, a gente trabalha com o nosso cenário base, que é esse que eu falei, né, onde a gente respeita o teto de gasto e faz reformas, né, para manter essa restrição ainda em funcionamento. E um outro cenário é um cenário alternativo, onde a gente burla o teto de gasto, né, enquanto sociedade, e, enfim, infelizmente gera uma perda de credibilidade, né, no processo de consolidação fiscal do Brasil. Isso poderia ser muito ruim em termos de recuperação do crescimento. Dá para ver aí que no cenário alternativo, né, que não é o que a gente acredita ser mais provável, mas a gente tem que fazer essas simulações, a gente teria um crescimento mais baixo, uma inflação que começaria a subir, taxa de juros, né, aquele cenário de taxa de juros baixa, custo de crédito baixo, não se materializaria, né? A gente teria uma taxa Selic em 2022 indo caminhando ali para algum momento chegar em duplo dígito, 2023, quem sabe, taxa de câmbio muito depreciada, né? Ao invés de uma taxa de câmbio que o nosso cenário básico ele caminha de 4,90 no final desse ano, né, para 4,60 no final do ano que vem, né? A gente teria, na verdade, taxas de juros aí que iriam para se aproximando de 7, né? É difícil prever exatamente o valor num cenário como esse. Então, acho que eu queria encerrar aqui o meu tempo, né, com essa mensagem de que, de fato, a gente está conseguindo sair da crise, né, está se recuperando, a atividade está melhorando, mas a gente precisa tomar decisões importantes, né, enquanto sociedade, né, e a gente defende aí que o processo de consolidação fiscal seja levado em consideração e volte a ser uma prioridade
né, em termos da política econômica a partir do ano que vem, porque isso vai gerar mais frutos, né, em termos de crescimento econômico. Tá? Bom, queria agradecer, então, a oportunidade e deixar essa mensagem final. Maurício, nós gostaríamos de agradecer a sua participação, a sua contextualização desse cenário todo. Eu acho que nós vivemos um momento assim ímpar na história, né, não só do Brasil, mas do mundo. E aí a gente acredita que essa junção, né, de ações, não só do setor privado, mas principalmente de políticas públicas em diversas áreas, especialmente reformas, que vão fazer a diferença para a gente fazer a retomada que é necessária num país que tem muita coisa boa, né? A gente, de vez em quando, coloca aí algumas situações diferenciadas, mas o Brasil é um grande país, o segmento produtivo do agronegócio é muito forte, tem se destacado nesse período de crise desde lá atrás. Então, assim, essa sua fala ela é muito importante e a gente, mais uma vez, se coloca aí à disposição de quem está nos assistindo para anotar a sua pergunta, mandar aí pelo canal do YouTube oficial Sociedade Rural de Maringá e também pelo WhatsApp que vai ser disponibilizado na tela. Obrigada. Maravilha. Iraclésia, dando continuidade aqui, dentro desse contexto, para a gente falar um pouco mais do agro também, e você, como produtora, à frente também da Sociedade Rural de Maringá, o que você considera importante no relacionamento de uma instituição financeira com o produtor, com o agropecuarista? Bom, a gente até conversou um pouco antes aí com os nossos associados, né, um pouco daquilo que a gente tem como expectativa, não só como produtor, mas também como gestor, né, de entidades, e que a gente tem um papel fundamental de levar as demandas dos nossos associados, do segmento, às pessoas que nos representam, às instituições financeiras, né, que estão aí à disposição para fazer esse elo. E eu vou falar aqui algumas coisas em que a gente entende, né, que é importante dentro dessa relação. Uma delas é a questão de linha de créditos disponibilizada e podendo ser acessada. E aí, Michel, eu falo o seguinte, a gente tem o produtor rural, de uma maneira geral, hoje ele está muito mais antenado, muito mais tecnificado, usando muito mais os recursos, né, que estão disponibilizados para ele. Mas, muitas vezes, ainda existe aquela questão da inibição de chegar a uma agência bancária, se ele não for associado de uma entidade como a nossa, como é o caso da Sociedade Rural, de uma cooperativa, de um sindicato rural, se ele não tiver uma interligação de alguém que possa acessar ele a uma instituição financeira através de contato. Então, para a gente é muito importante a disponibilização de linhas de crédito, mas especialmente que esses produtores tenham acesso a elas, né? E uma coisa que a gente observa muito, até pela característica do Paraná e também da nossa região, é um avanço muito grande em relação à agricultura, até porque as culturas agrícolas elas são de ciclo rápido, né, bem mais rápido. A gente sente muito ainda em relação à pecuária, né? Os nossos produtores ligados à pecuária, bovina, ovinos e outras, né, principalmente bovinos e ovinos, eles muitas vezes reclamam um pouco que são deixados um pouco de lado. Então, o que a gente entende? Que a instituição financeira ela pode direcionar suas linhas de crédito também para esses produtores de pecuária. Obviamente que isso depende muito de como esse produtor é tecnificado, como é que, claro, que você tem um plano de trabalho, de aplicação de recurso, mas é uma área que precisa ser olhada um pouco melhor, porque o pecuarista, de uma maneira geral, ele tem menos acesso do que o agricultor. E aqui a gente gostaria de, mais uma vez, ressaltar a importância da integração lavoura, pecuária e floresta. Eu acho que essa técnica, essa forma de produção, ela alia muito. Um bom pecuarista precisa ser um bom agricultor,
e ambos podem fazer muita coisa boa, atrelado à genética, à nutrição, a manejo e apoio financeiro, né? Então, assim, é uma das coisas que a gente entende que é importante. E uma das formas que nós entendemos que é muito bacana de aproximação de uma instituição financeira com os produtores, principalmente, são momentos como esse, viu, Paulo? A oportunidade que a gente tem aqui de estar falando para os produtores, tanto os pequenos produtores, os médios e os grandes produtores, que eles têm acesso à informação diretamente de quem trabalha com a instituição financeira, com a associação, enfim. Então, essa é uma forma bacana. Então, essa interação e também através dos eventos. E aqui de público, eu deixo, Michel, né, aproveitando que o Paulo está aqui, um convite para o Santander participar da 48ª Expo Ingá em 2021. É um momento super oportuno, viu, para que vocês possam estar participando, entendendo que a gente faz muita transferência de tecnologia, que a gente agrega muito nesse momento em que você tem em exposição muita coisa que é produzida pelo produtor rural. Então, eu entendo que essas seriam algumas considerações que a gente tem para deixar para a instituição Santander daquilo que são demandas dos produtores rurais. Bom, Michel, espero que eu tenha respondido um pouco daquilo que você perguntou. Então, de imediato, eu quero convidar o Paulo Bertolani, né, para abordar o tema Encontro Agro Santander Sociedade Rural, que é o motivo, viu, Paulo, da gente estar aqui essa noite. Então, seja mais uma vez muito bem-vindo. A gente abre esse espaço para que você faça a sua apresentação, mais uma vez agradecendo a sua presença aqui em nossa cidade, especialmente aqui na Sociedade Rural de Maringá. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Quero dizer para você que se acabou com o meu discurso. Você pediu tudo que nós estamos desenhando, que bom. Bom, eu quero passar um pouco para vocês, até que bacana que você comentou sobre a expectativa dos produtores, que foi nisso que nós pensamos, né? Nós queremos ser um banco próximo, um banco que, como eu disse há pouco, um banco que tenha profissionais com conhecimento da atividade, como ela acontece, com entendimento de todo o ciclo financeiro desse produtor, que ele tenha segurança de operar com o Santander, que ele não tenha uma expectativa de que se ele tem limites aprovados no banco, o setor atua fortemente apoiado por capital de giro, por financiamentos, os recursos que a agricultura e pecuária demandam são gigantescos, e aí, independentemente do porte, do perfil do produtor, seja ele pequeno, médio ou grande, o que muda é a grandeza das cifras, mas o setor, tipicamente, ele trabalha através de financiamentos. Então, de fato, nós tivemos uma trajetória. Quero deixar aqui claro que algumas pessoas perguntam se o agro no Santander é algo novo. Quero dizer que não. Eu sou egresso de vários bancos que o Santander veio adquirindo aqui no Brasil. O Santander hoje é o principal bloco do Santander no mundo, o Santander Brasil. Nós representamos 30% do Santander no mundo, e fruto de várias aquisições que o banco veio fazendo ao longo dos anos. Dentre elas, o gigante Banespa, por exemplo, o Banco Real, o Sudameris, que eu iniciei minha carreira lá em 1980, e tenho orgulho de dizer isso sempre. Então, nós temos nas nossas fileiras, né, na nossa vocação, nas nossas equipes, a vocação, o perfil, o skill do agronegócio. Só que, nessas áreas em que se exige alto nível de conhecimento, especialização e tecnologia, e aqui não é ou, é e, não dá para você só ter tecnologia, e sim as pessoas, para entender a vida como ela é lá na ponta, nós fizemos o dever de casa e desenhamos um modelo que fale a linguagem do produtor, que tenha uma conversa transparente. Eu costumo dizer que o produtor tem pressa, ele precisa de uma resposta. Se você não tem capacidade ou por alguma situação você não tem como atendê-lo, diga não. Diga não, porque isso gera uma expectativa, e o produtor não tem tempo para aguardar um sim depois de 40 ou 50 dias. Então, nós temos assim uma postura muito profissional, e o nosso propósito é viabilizar soluções
para que o produtor tenha o Santander como um parceiro com visão de longo prazo, que o ajude a investir em tecnologia. Nos agrada muito quando um produtor fala em irrigação, em energia fotovoltaica, em melhoria de rendimento, de investimentos em recuperação de solos, porque isso, de fato, passa a ser um mitigante de riscos. Um produtor que investe, que profissionaliza a sua atividade, naturalmente ele oferece um menor risco e com certeza ele passa a ser muito mais cobiçado e tem ofertas da concorrência, o que é muito bom. O que nós queremos é que o produtor tenha escolhas e que a escolha seja o atendimento. Eu não gostaria que a escolha fosse preço. Acho que o preço é o preço justo, o preço que marca a próxima operação, o próximo contato, a relação de longo prazo. Então, o agro, como eu disse anteriormente, se mostrou muito resiliente e resistente a esse momento da pandemia. Se nós não tivéssemos tido o abastecimento, os supermercados, as gôndolas com os produtos, isso aqui teria virado um desastre. Tenho certeza disso. Pontualmente nós tivemos um descolamento do preço do arroz e virou um barulho. Você imagine isso de maneira generalizada. Pouca gente tem a dimensão do que teria acontecido nesse país. Esses indicadores que foram ditos há pouco pelo Marcelo teriam ido à estratosfera e a volta ele nunca é imediato. Eu falo que o aumento de preços é você inflar uma bexiga e o retorno ela volta aos poucos e volta deformada. Então, eu quero aqui parabenizar a todos os produtores desse país, os profissionais de valor que seguramente sustentaram e arrefeceram toda uma expectativa de uma catástrofe desse país. Então, as notícias são, embora algumas conflitantes, mas a gente tem certeza que, na essência, o agro contribuiu demais para a retomada, até de uma forma surpreendente, dos indicadores do país. A nossa visão, o banco nós temos um banco segmentado, alta renda, pessoas físicas, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso é que isso é nada mais do que um exercício de inteligência, de clusterização de públicos que tem um perfil para tomar ou consumir uma gama de produtos. Mas, no final, o que fica é o cliente. Então, nós temos uma visão integrada do cliente e, particularmente, do produtor. Nós queremos oferecer soluções que vão desde a compra de insumos, fertilizantes, toda a preparação da sua atividade, recuperação de solos, como eu disse aqui, investimentos em tecnologia, o desenvolvimento da sua atividade como um todo e o pós-porteira, né? Toda a cadeia. Então, nós somos um banco hoje com essa capilaridade, com essa capacidade de integrar todos os segmentos e desenhar uma solução. Nós temos as áreas do atacado, que falam com a cadeia, as indústrias, e que nós desenhamos soluções para toda a trajetória desse cliente. Eu tenho certeza que esse é um diferencial, talvez aqui, talvez o nosso maior diferencial. Por quê? Porque as decisões são rápidas. Nós temos, num andar, as decisões de produtos, de segmentações, ou o modelo comercial, tudo ali se resolve numa equipe bastante enxuta e decisões rápidas. Passando aqui um pouco à frente, como foi dito aqui nas apresentações das equipes, não adianta você ter só tecnologia. Eu tenho um aplicativo que eu aperto, como você disse, de ter acesso ao banco, né? Então, nós temos hoje uma capilaridade que vem crescendo, porque nessas aquisições o banco ficou muito bem representado nas regiões sul e sudeste. No centro-oeste, eu fiquei 5 anos fazendo toda a região centro-norte, e nós começamos a levar o banco num projeto de interiorização do Santander e apoiar essas economias do interior do país, que de fato é um Brasil diferente, onde o Brasil mostra indicadores de crescimento à la China, né? Excluindo esse ano, mas o interior do Brasil cresce com PIB parecido com a chinesa, e o nosso modelo nas agências em que nós temos
massa crítica, uma quantidade de produtores, um entorno da economia que é fortemente apoiado pelo agro, nós temos a figura do gerente de relacionamento, que é dedicado a atender somente os produtores. Isso traz maior conhecimento, consegue ter uma maior aderência às características de cada região, que o Brasil são vários Brasis ao mesmo tempo. Com isso, nós também trouxemos escritórios técnicos que nos apoiam a fazer toda aquela parte de processos. Desenhamos, através das parcerias com as revendas, ofertas. E aí eu faço um comentário que eu acho bastante interessante. Nós apoiamos, como eu disse há pouco, o investimento em tecnologia. E, diferentemente do mercado, que eu posso falar com alguma experiência, o modelo de banco, eu conheço você no primeiro momento, e depois, mais para frente, eu te apoio em linhas de longo prazo, um financiamento de um imobiliário, por exemplo, né, para não falar só do agro. Nós fazemos ao contrário. Nós iniciamos um relacionamento através das revendas, apoiando um produtor que não é correntista, que não exigimos abertura da conta corrente, e sim, somente depois que o financiamento é aprovado, para ele comprar um trator, para ele comprar uma colheitadeira, para ele investir no processo de armazenagem. Por quê? Porque essa operação é longo prazo. Eu tendo esse cliente no longo prazo, eu tenho uma oferta de um banco com todas as alternativas para esse cliente me prestigiar, nos prestigiar, e nos dar a preferência do seu dia a dia, do seu fluxo de caixa, do seu serviço. Então, nós pensamos longo prazo. Isso eu falo isso que é um processo de muita maturidade. Então, tudo isso nós desenhamos, leva tempo formar as pessoas, mas eu vejo que essa construção ela é perene, ela se consolida na linha do tempo e tem se mostrado, sim, o vetor de crescimento do agro, e o nosso crescimento é acima de 30% ao ano, diferentemente de qualquer outro setor do país. Internamente no Santander nós temos esse crescimento que nos dá muito orgulho. Passando mais à frente, isso também é uma decisão no início de 2017, juntamente com essa estrutura comercial nas agências que já tem esses clientes distribuídos, nós levamos o banco em regiões onde nós não tínhamos nada perto. Você vê lá de Paragominas até Frederico Westphalen, ali são 40 lojas, e seria mais, esse ano foi impactado, né, porque só questão de deslocamento já é um inibidor, mas esse projeto ele vem crescendo. Nós instalamos lojas que são muito bem recebidas em cidades como Juara, Juí, na Alta Floresta, Balsas, Vilhena, Nova Mutum, Cristalina, Querência. Tem muita gente que não sabe que nós estamos falando de Brasil aqui, tá? Pode ter certeza disso. E aqui no Paraná, como a Marilise comentou, um desenho muito mais receptivo, que você citou, como é que esse produtor tem acesso ao banco. São 4 pessoas comerciais. Nós não temos porta giratória, vigilância armada, câmera de segurança. É uma loja light, clean, receptiva, e que a nossa equipe comercial, 90% do tempo dessa equipe é dedicada às visitas de campo. Temos também uma equipe de riscos com 22 analistas hoje, que é um número importante, que só analisam limites operacionais para produtores. E são regionalizados. A realidade do Paraná é diferente do Mato Grosso, que é diferente do Pará, e essas pessoas vão se especializando e vão entendendo cada vez mais e oferecendo soluções. Então, esse é um projeto bastante inovador e que nos deu, quando você mescla esses 2 mapas, você já vê a nossa capilaridade caminhando para uma região onde nós tínhamos uma carência de atendimento. Com isso, nós temos, diretamente falando, entre 250 profissionais comerciais dedicados a atender somente produtores. Então, é isso que essa tração comercial nos tem dado bastante velocidade e agilidade na entrega. Ok? Por gentileza, a próxima aqui. Aqui eu vou deixar uma ponta para depois chamar o Michel.
E para deixar claro, porque as pessoas estão falando muito em Selic a 2%, para onde vai preços, tudo mais. O governo sinaliza claramente que o setor, do ponto de vista de subsídios, não é algo sustentável. Eu acredito muito num setor menos regulatório, não do ponto de vista de sustentabilidade, pelo contrário, a sustentabilidade, a integração, lavoura, pecuária, floresta, o respeito a todo o ecossistema, isso nós somos implacáveis e não aceitamos em hipótese alguma. Mas na questão do direcionamento dos recursos, aqui tem uma mensagem do governo de falar claramente que ele seguirá apoiando as políticas públicas, onde você percebe ali um aumento da cota de Pronaf e de Pronamp, e o médio produtor, o grande produtor, já tem acesso às linhas de financiamento, a uma concorrência, a um mercado de taxas livres, tá? E que a gente sabe que o mercado tem margens apertadas e, portanto, a nossa precificação é uma precificação justa. Eu diria para vocês, seguramente, que nós não temos tido nenhum problema de fechar um negócio. Tenho certeza de que a questão de a nossa formação de preço, ela leva em consideração o relacionamento, o cliente, e não simplesmente um produto, um atendimento pontual, temporal. Quero aqui deixar minha mensagem, um convite ao público que não nos conhece ainda na nossa atuação, que nos dê essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Temos uma equipe que tem muito orgulho do que está fazendo e que eu tenho orgulho de estar à frente dessa equipe que vem construindo um setor de altíssima relevância para o país, mas também internamente no Santander de muita relevância. Então, nos deem essa oportunidade, eu tenho certeza que a experiência será bastante positiva. Muito obrigado pelo espaço. Maravilha. Michel, por gentileza. Então, dando sequência aqui, a gente falar um pouco do que a gente pode ofertar e respondendo um pouco do que a Heraclésia pediu para a gente, né? Comentou de como o banco atua. A gente tem um portfólio completo de produtos e serviços para atender o produtor rural, tá? Como um todo. Então, a gente tem desde as linhas de custeio, como o Pronamp, tá? Atuando na parte direta do produtor, no dia a dia dele, e também a parte de investimento, que também pode ser feito via Pronamp. Então, a gente começa a atender o médio produtor nesse sentido, tá? De acordo com o enquadramento, como qualquer outra instituição financeira. Falando um pouco também a parte de RO para demais produtores, tá? Também dentro dessa linha, com a taxa de 6%, na parte de custeio, na parte de comercialização, tá? E também chegando até a industrialização de produtos, tá? E importante aqui, eu acho, o Paulo falou muito da cadeia como um todo, então, desde a parte do produtor rural, a gente tem atendido, tá? E muito também, falando aqui da cadeia cooperativa, a gente tem muito forte, Paraná como um todo, se eu não me engano, das 20 maiores cooperativas do estado, do país, 11 estão no estado do Paraná. Tá? Então, tamanha representatividade desse segmento também, e a gente atua muito forte dentro da cadeia do agronegócio. E também com a agroindústria, né? Sendo na parte de custeio, integração, a parte de FGPP, FAC, FUNCAPFE, né? O desconto de NPRs e capital de giro. Tá? Então, falando um contexto para vocês como um todo. E focando aqui onde a gente atua, nossa equipe comercial no dia a dia. Então, desde a parte do custeio, né? O custeio agrícola, o custeio pecuário, a parte de investimentos também, e parte agrícola e pecuário, que, como a Heraclésia falou, uma demanda da região aqui é muito grande a pecuária, então a gente está reforçando isso aqui. A gente atende esse segmento e muito bem. E a parte de comercialização e a industrialização. Então, fica aqui um chamado, como o Paulo falou, de uma oportunidade para nos receber, que conheçam a oferta do Santander, uma oferta muito completa e realmente muito competitiva em relação ao mercado. A gente tem um ponto aqui também, toda a parte de sendo, vamos lá, um repassador do governo federal também, através de todas as linhas de BNDES. Tá? E muito importante, eu acho que aqui a gente tem que frisar, taxa flat zero. Aqui não é promoção,
não é campanha de feira, não é nada. É uma cultura da instituição e a gente não atua com esse percentual, com essa comissão que gira entre 2,5% até 4% na parte de comercialização de máquinas. E aí todo o portfólio de BNDES à disposição também do produtor rural. Alô? Paulo? Vou fazer só um comentário. Nós tivemos um episódio de escassez de linhas do BNDES há 1 ano e meio atrás e imediatamente lançamos mão de uma alternativa muito próxima dos custos do BNDES e de prazos para que o produtor tivesse continuidade nos seus investimentos. Essa linha alternativa é denominada Multiagro. Ela não concorre, mas ela complementa o BNDES. O que nós não queremos é ficar nesse ato de quando não temos recursos via o Banco de Fomento do governo, não temos alternativa para o produtor. Então nós desenhamos uma alternativa que tem sido muito bem recebida, porque ela é muito ágil, ela é muito mais rápida, porque ela não precisa atender todo o roteiro dos protocolos do BNDES, e sobretudo em linhas de importados. Então aqui não é uma propaganda de produtos, eu falo isso deixando uma mensagem de que a nossa preocupação era atender o produtor, e não deixá-los numa feira sem ter nenhum apoio de linhas de financiamento. E ela caiu muito bem. Nós tivemos esse episódio na Tecno Show de Rio Verde, em seguida na Agri Show, e esse produto veio e se consolidou. Hoje é uma realidade e já hoje é uma oferta consolidada no nosso dia a dia. Bacana. E dando sequência, né, pessoal, e falando um pouco também, respondendo, complementando aqui ao que a Heraclésia nos perguntou, é de como que a gente, a importância. Um dos pontos que considera é assim, eu estar disponível para o produtor no momento que realmente ele precisa, tá? E a gente, quando fala de agronegócio, a gente tem um ano safra que é lançado em julho, mas a gente sabe que a gente não tem mais ano safra, a gente tem dia safra. Então, todo dia tem oportunidade, todo dia tem negócio, e muito além disso, a gente tem que estar disponível para que esse produtor realmente seja atendido no momento que ele precisa, tá? Então, a parte de limite, a gente opera com um limite operacional, com vigência para 1 ano. Isso dá segurança, isso dá credibilidade e conforto para o agropecuarista também. As linhas de CPRs, acho que passam a ser, com uma taxa de juros que a gente tem, como o Maurício comentou, na casa de 1 dígito, você tem aí esse produto muito competitivo, tá? Sem OF, com fluxo diferenciado. Então, eu consigo adequar, é um produto de tesouraria, que eu consigo adequar a necessidade do cliente de acordo com a finalidade que ele for utilizar esse produto, tá? O impacto no imposto de renda também tem um benefício fiscal aqui muito importante e com taxas de juros muito competitivas, muito mesmo, tá? Então, assim, deixar esse recado realmente de conhecer o Santander, de ter à disposição um portfólio de produto completo, tá? E muito, muito competitivo. Uma equipe extremamente capacitada e realmente está aí no mercado para atender vocês, tá? Então, meu muito obrigado. Alô? Posso fazer um comentário aqui? Quando você fala limite por cliente, eu quero aqui fazer um comentário que nos dá muito orgulho. Nenhum crédito é feito no escritório, nenhum crédito é concedido na sede do banco. Todos os créditos do setor do agro, e são no varejo algo já em torno de 14 bilhões, todos eles são decorrentes de uma visita. Nenhum crédito é dado, até porque você não tem um motor de vendas que permita pré-aprovar um crédito daquilo que você não foi lá e viu. Então, essa visita de ir lá na propriedade, ver a organização do produtor, o cuidado, a família, já uma sucessão natural, isso nos dá a dimensão do negócio em loco. Então, a visita é feita em loco e os limites são definidos de acordo com a necessidade para um planejamento anual. Então, o produtor não fica mais sujeito a uma consulta pontual se nós podemos atender ou não. Uma vez definido o limite ali junto com o produtor, o que é importante, o que não é, e aprovado, ele tem a segurança que ele pode tomar a qualquer momento. A discussão fica somente em qual linha e o preço. Mas ele tem a segurança que o crédito está aprovado para o ano. Ano seguinte,
segue tudo normal, a atividade é a mesma, não teve grandes mudanças, a aprovação ela é muito mais tranquila e, quando você ancora uma garantia, coloca debaixo de uma operação guarda-chuva, um registro apenas por 10 anos, você reduz custo, você não tem mais aquele processo desgastante de levar as cédulas anualmente nos cartórios, que acabam tendo um ganho extraordinário, e a gente quer tirar esse custo e, sobretudo, de deixar um ambiente absolutamente seguro para o produtor transacionar com o banco. Essa é a nossa cara de fazer negócio. Paulo, muito obrigada, né, pelas considerações, ao Michel também. Eu gostaria de chamar a Marilise mais uma vez para fazer uma fala com a gente. Olá, Heraclésia. Estava aqui ouvindo o Paulo, ouvindo o Michel, né? Ouvi as suas demandas, né? E acho que é muito encontro em tudo que eles falaram. Eu, como representante aqui da rede comercial, onde tudo acontece, de fato, começa nas agências, né? Isso eu acho que é o nosso principal ambição e desafio, né? Como levar os nossos produtos diretamente lá na casa do produtor. Por isso nós temos hoje nesta região aí 6 gerentes de relacionamento que só cuidam do agronegócio. Estamos formando mais de 20 pessoas que em menos de 6 meses estarão também prontos aí, visitando e já atuando em novas carteiras. E como o Paulo falou, nós queremos, ao conhecer o cliente, ter limites pré-aprovados, né? Assim como a gente trabalha na carteira comercial normal, pessoa física e pessoa jurídica, com limites pré-aprovados, aqui também a gente trata limites operacionais que nós chamamos aqui de Limax internamente. Então, todo o cliente agropecuarista, ele tem um Limax e ele escolhe a hora lá da sua tomada de recursos. Então, proximidade é algo que a gente prima muito no nosso negócio, o bom atendimento, a pronta resolução dos problemas que surgirão, porque a gente nunca sabe, né, se teremos problemas ou não, trabalhamos para não ter, mas tendo, a gente quer ser muito rápido nas resoluções, né, agilidade nos desembolsos, que a gente sabe que quando vem a demanda, o nosso cliente ou um prospect, ele quer agilidade, então é isso que a gente propõe sempre a fazer. Estamos a todo momento aqui incentivando todas as nossas equipes aí para ter esse tipo de relacionamento com os nossos clientes. Então, receba os nossos funcionários aí, os não clientes aí podem até pensar, nossa, mas eu nunca entrei numa agência do Banco Santander. Então, fica aqui o meu convite para que recebam a nossa equipe, talvez vocês nunca entrarão numa agência do Santander, serão atendidos lá na sua propriedade, mas querendo, as nossas agências também aí estão todas à disposição de vocês. Nós temos 6 agências, como eu falei, aí em Maringá, temos o segmento Select também. Enfim, estamos totalmente à disposição de vocês e já agradecendo esse espaço. E quando eu estiver aí em Maringá, gostaria de visitá-los. Obrigada mesmo. Marilise, muito obrigada, foi muito esclarecedor. Que bom, né, que a equipe vai até o produtor rural. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham nesse momento. Paulo, a gente está já se encaminhando aí para o final, mas nós temos aqui algumas perguntas. Eu acredito que parte já foi respondida aí pela apresentação, mas eu vou refazer em respeito às pessoas que nos acompanham. Então, eles dizem o seguinte, o nosso convidado aqui diz, quais as atividades que o Banco Santander financia? Já foi passado, né? Você quer fazer um apanhado assim, gerar um fechamento só para... Financiamos tudo. Tudo. A nossa visão é a visão cliente. Então, na medida que você tem uma conversa franca, aberta e mostra suas necessidades, seja ela de investimentos em tecnologia, a sua atividade, o giro, o seu custeio, a compra de uma área que é uma oportunidade, que você espera ampliar sua atividade, suas máquinas, redução de custo através de investimentos em energia fotovoltaica, irrigação. Nós olhamos o agro com um grande espectro de oportunidades. Nós não temos restrição a nenhum setor.
Eu costumo dizer que tem muita gente boa em setores que passam por dificuldade e muita gente que, infelizmente, não sabe fazer em setores que vão muito bem. E aí, o que ameniza, né, e o que nos dá a segurança e também a oportunidade é estar próximo. Na medida que você está próximo do cliente, você desenha a solução. E os intangíveis, né, aqueles fatores subjetivos que você observa, como eu disse aqui há pouco, que não é o papel que mostra, mas mostra o carinho. A semana passada eu estava no Triângulo Mineiro, região do São Gotardo, produtores assim de HF, né, culturas bastante sensíveis, e você vê um nível de negócios feitos com a alma. Né? Na verdade, tem gente que faz e tem gente que faz com a alma, né? Dedica ali o seu amor, a sua vida ao negócio. Isso tem um preço absurdo na decisão de ofertas. Se eu fosse aqui nominar produtos, eu ficaria aqui 3 horas e não tenho a menor intenção de detalhar produtos. Eu posso deixar clara a mensagem. Nos permita conhecer a sua atividade. Nós vamos ter uma conversa franca, aberta, transparente e levar um pouco do conhecimento e aprender também com cada um dos senhores e desenharmos a melhor solução possível. Ok? Nós temos aqui mais uma pergunta, e aí eu vou dar uma esticadinha nela aqui, Paulo. Assim, a pergunta do nosso convidado, ele diz o seguinte: no âmbito de sustentabilidade, quais as linhas que o Santander tem e disponibiliza para o produtor rural? Então, está falando aqui de sustentabilidade. E eu queria aí que você também fizesse um apanhado rápido, considerando que parte das pessoas que nos acompanham são os nossos associados, e eu tenho aqui a presença da minha presidente da Rural Mulher, a Eliane Monteiro, e do Alcides Goelzer, que ela representa o grupo de mulheres que são associadas, que estão ligadas, né, à entidade. Muito embora eu seja mulher e presidente da Rural, a gente tem a figura de uma mulher que congrega e junta essas mulheres. E aí a gente tem aquelas que fazem a sucessão pela dor, a gente tem aquelas que estão iniciando atividade como as filhas, né? Aquelas que escolhem como profissão, e os filhos também, como é o caso do Alcides, do TID, que faz sucessão. Então, falar um pouquinho da sustentabilidade, mas também da percepção do Santander, da presença da mulher e do jovem dentro das atividades do agro. Dá uma conversa de uma semana. Bom, a primeira parte da pergunta, das linhas de sustentabilidade, nós somos o maior repassador do BNDES, de todas as linhas, Inovagro, armazéns, crédito de carbono, energia fotovoltaica. Nós somos o banco, no ranking do BNDES, que mais repassa essas linhas. Até porque a sustentabilidade, todo esse respeito ao meio ambiente, fala muito com o nosso propósito, com a nossa forma de ser. Então, as linhas nós temos desde as linhas rotuladas pelo Banco de Fomento, o BNDES, como também as soluções através do Multiagro. Então, se você me perguntar, o que o Multiagro financia? Financia tudo, porque ele é multiagro. Então, desde projetos até uma colheitadeira, um equipamento de pequeno porte, tá bom? Do ponto de vista de sucessão, que é um tema bastante sensível, hoje nós vemos, né, a figura da sucessão, os jovens já assumindo essa segunda geração e muita gente já fazendo o dever de casa, fazendo já as estruturas patrimoniais, muita gente já estudou fora do país. Eu vejo na força dos jovens. Hoje, a semana passada que eu visitei, me agrada muito ver o pai e o filho já de 24, 25 anos tocando o negócio, com um nível de conhecimento absurdo. Essa sucessão ela é feita no amor e não na dor, porque vai preparando essa passagem de bastão. O pai, aquela pessoa que começou num período com muito mais sofrimento, né, as alternativas eram precárias, né, do ponto de vista comparando com os dias de hoje, e os jovens assumindo esse protagonismo. Com relação à figura da mulher, quando a mulher está junto, o risco é menor. A mulher ela tem uma capacidade de gestão absurda,
e, para nossa felicidade, a inserção, a figura da mulher no agro tem sido muito frequente. Nós patrocinamos e somos parceiros do evento As Mulheres do Agro, das Mulheres do Agro. Ano passado tive o prazer de estar lá no Transamérica num evento gigantesco com mais de 1.500 mulheres. E é um caminho sem volta. É bonito ver essa construção de valor. E acabou aquela história, né, de eu sei mais que você. Eu acho que tem muito a ver com a diversidade, né? E a gente vê alguns absurdos acontecendo no mundo afora, as pessoas serem rotuladas por um estereótipo. Eu acho que o respeito é o ser humano, né? Primeiro o ser humano, primeiro tem que ser, a pessoa merece respeito pelo que ela é e não pelo que ela tem. Ela é um ser humano, então respeite o seu próximo e tenho certeza que a gente constrói um mundo melhor. Obrigada, Paulo. Realmente, aquele encontro de mulheres, a gente participa desde o primeiro, é muito bacana. E o ano passado eles abriram, né, o evento também para os jovens. Então, assim, dando voz a essa nova geração, dando voz às mulheres e junto, né, com os meninos aí, a gente podendo compor e fazer um desenvolvimento cada vez maior. Passo a palavra para o Samir para as suas considerações. Bom, Iraclésia, só me resta agradecer por esse espaço, né, dedicado ao Santander. Conforme o Paulo comentou, né, dentro desse projeto de expansão do agronegócio, aqui na nossa região, nos últimos 2 anos, nós abrimos 4 agências vocacionadas exclusivamente ao agronegócio. Não somente ao agro, todos os, como a Mari trouxe, né, produtos de pessoa jurídica, pessoa física, enfim, mas com foco muito grande no agronegócio. Abrimos em Cianorte, abrimos em Telêmaco Borba, abrimos em Santo Antônio da Platina e também em Ivaiporã. Só que em todas as nossas praças na região, nós trabalhamos também com agro, onde nós temos agências aqui, além dessas que eu já citei, Cornélio Procópio, Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas, Apucarana, Maringá e Paranavaí. Tá? Então, todas as nossas agências, todos os nossos funcionários estão à disposição de vocês para melhor atendê-los dentro do agronegócio. Agradeço, Paulo, pela presença, agradeço Marilise e todos os nossos gerentes gerais envolvidos nesta ação. E obrigado, Iraclésia, mais uma vez, por isso. Para nós, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigada, Samir. Camila, a nossa idealizadora do Encontro Agro, também com a palavra, né? Paulo, mais uma vez, obrigada. Foi um prazer enorme compartilhar com você esse momento. Camila. Iraclésia, apenas reforçando o convite da nossa superintendente executiva de rede, a Mari, né? Que realmente os clientes e os ainda não clientes que conheçam as nossas lojas, como o Samir já disse, todas com vocação ao agronegócio, né? Nós temos 6 agências hoje em Maringá e em todas as agências já citadas pelo Samir. É realmente um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Obrigada, Iraclésia, Samir, Michel, a Mari, ao Paulo pela disponibilidade. E para aqueles que fizeram as perguntas pelo WhatsApp e pelo canal, todas serão respondidas. É o nosso compromisso com vocês. E até amanhã, sem exceção, todas as perguntas com respostas. O meu muito obrigada a todos e uma excelente noite. Paulo, suas considerações finais? Poxa, passa rápido quando é prazeroso, né? Então, que momento importante para nós, o quanto nós levaríamos para levar essa mensagem a cada produtor. Fica aqui a expectativa do quero mais, né? O gostinho de quero mais. Muito obrigado, adorei a receptividade de vocês, estou encantado com tudo que eu vi aqui hoje. Só tenho que agradecer. Momento importantíssimo do país, e muita gente séria fazendo do agronegócio essa sustentação da economia do país. E mais uma vez, parabenizar o produtor, que esse sim é o protagonismo de toda essa construção de valor desse gigante Brasil. Muito obrigado, viu?